Olá, boa noite. Estamos aqui direto dos estúdios da Metrópole News, novamente com o programa Pessoas, especialmente feito para você. E nós vamos falar de pessoas nas mais diversas esferas, pensando na área psicológica, na área pessoal, na área profissional, bem-estar, saúde, espiritualidade e muito mais. E para isso a gente vai trazer pessoas especializadas para falar a respeito desses temas. E hoje nós temos aqui, dando continuidade ao programa anterior, uma pessoa muito especial, que é a doutora Kelly Marques. Ela é especialista na área de neurocoaching, ela é master coaching, terapeuta e coaching de saúde neural. E a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre essa ferramenta extremamente interessante que é o neurocoaching. E eu gostaria, então, de puxar o gancho que a gente estava falando no programa anterior, doutora Kelly, a respeito do neurocoaching dentro das empresas. É possível levar o neurocoaching para dentro das empresas? Como é que isso acontece? Mas antes eu queria que você nos falasse a respeito dos resultados. É possível obter resultados através dessa ferramenta, o neurocoaching? Veja, eu acredito que eu sou terapeuta há quase 20 anos na área cognitiva. Não encontrei nada semelhante até este momento, justamente pelo foco no resultado. Você imagina como é difícil dentro das empresas produzir novos hábitos. Com o neurocoaching é possível. É possível a partir da organização de uma rotina que possibilita, então, que estas pessoas possam estar com um cérebro funcionalmente mais adaptável para essa mudança de comportamento. Então, é muito importante que a gente pense qual é a rotina que possibilita que nessa empresa eles vivenciem hábitos saudáveis. Pode ser uma coisa simples, mas não é. Quando a gente imagina que a água pode fazer diferença na assimilação das pessoas, quando a gente imagina que a respiração pode fazer diferença na memorização das atividades a serem executadas, quando a gente imagina que uma alimentação diversificada, além de um cafezinho ou um chá, ele pode ser altamente estimulante para a organização de atividades dentro de mudança de comportamento, de hábitos e organização do que hoje nós chamamos de competências de cada função. Então veja, sim, foco no resultado e cada vez essas pessoas têm feito mudanças rápidas. Mas sabe por que essas mudanças rápidas? Porque a responsabilidade é sempre sua. É o que nós chamamos dentro do neurocoaching a especialidade do auto-coaching. Qual é então a metodologia que você usa para poder proporcionar mudança de hábito para você? O nosso cérebro funciona a partir de êxtase, de estimulações, de desejos, mas também de medos. Então, nessa situação, quanto mais nós organizarmos a missão, a visão, os valores dessa empresa, nós organizamos uma parceria dentro do que nós chamamos hoje de foco no resultado. Agora, você pensa bem, a harmonia de uma empresa hoje é o ideal ou hoje é totalmente necessário? Isso é possível. E eu te digo, eu vivenciei dentro de trabalhos de empresas com foco na saúde, com foco específico na harmonia, na organização de uma equipe que trabalha funções específicas dentro do que nós chamamos de competências neurais de excelência. Já ouviu falar isso? Competências neurais de excelência, veja bem, olha o quanto a desarmonia interna proporciona a desarmonia externa. Quando nós temos algumas coisas que eu acredito que o outro vai puxar o meu tapete, eu, ao invés de construir ações efetivas, eu desenvolvo então
proativamente, organizadamente, situações em que eu vou me precaver contra qualquer tipo de inovação que você traga. Seja chefe, seja hábitos, por exemplo, quando eu desejo um chá e vem um café. Seja quando eu tenho que repassar as informações que eu tenho para você, porque você vai assumir o meu lugar. Se eu pensar que o seu sucesso é o meu sucesso, isso muda tudo. Você acredita nisso? Com certeza. E sabe o que eu faço? Eu digo, não acredite no que eu estou vivenciando. Faça. Faça, simplesmente faça. Chegue diante da sua equipe e pense. Eles não vão aceitar esta inovação que eu estou trazendo. E veja os resultados. E aí, simplesmente saia daquele espaço e volte com uma outra construção interna de que esta inovação vai realmente repercutir benefícios para toda aquela equipe. Mas você chega com total convicção, primeiro neural, depois de linguagem, depois de atitudes. Isso é o que eu disse para você, então, a organização da neurolinguística, da psicolinguística e sociolinguística. As três juntas são infalíveis em termos de resultados neurais. Aplique a ferramenta Neurocoaching dentro da sua organização, porque ela com certeza vai trazer excelentes resultados para você. E, doutora Kelly, fala um pouquinho pra gente qual a diferença entre o neurocoaching pessoal e profissional, aplicado à pessoa, então, diretamente, e o neurocoaching para as empresas, o empresarial. Sim, veja, nós temos pacotes, né? Pacotes que propiciam, então, dentro do áudio, que eu trouxe de presente para você. Fico muito grata, inclusive, obrigada. Dentro do áudio e mais um atendimento, fazemos o trabalho do neurotreino. O áudio e mais 2 atendimentos, um no início e um no final do mês, para que a gente possa então comprovar os resultados. Ou o áudio e mais 4 atendimentos em que o acompanhamento se dá dentro de uma corresponsabilidade do neurocoaching. Tá? Então, nessa situação, o neurotreino tem focos específicos dentro de metas e dentro de organizações pontuais de mudança de comportamento. Este é o primeiro mês pessoal. O segundo mês, dentro do profissional, nós estruturamos dentro dessa base de como usar um cérebro saudável, nós estruturamos relações, como então desenvolver filtros para que você tenha harmonia, seja neste ambiente família, seja neste ambiente trabalho, seja neste ambiente amigos, social ou qualquer tipo de relações que possibilita, por exemplo, uma associação, um centro comunitário ou uma religião. E a partir daí, então, nós trabalhamos no segundo mês relações e marca pessoal e profissional, sempre com um foco no que são suas fortalezas. E a partir daí, você estrutura dentro de você o que é, então, o seu diferencial, que nós chamamos de diferencial de mercado. Doutora Kelly Marques pode auxiliar nesse acompanhamento e nesse direcionamento dessa ferramenta que é extremamente interessante, o neurocoaching. E eu gostaria de trazer aqui alguns depoimentos de algumas empresas, de pessoas dentro de organizações que já passaram por esse processo e que perceberam os resultados extremamente interessantes e válidos que essa ferramenta traz. Meu nome é Juliane Ferreira dos Santos e eu gostaria de contar o meu resultado de neurocoaching, que foi muito bom. Potencializou muito minhas relações no dia a dia, meus resultados em projetos, no trabalho. E meus resultados no trabalho foram potencializados porque a gente para de perder energia com coisas que não são necessárias, coisas que a gente perde normalmente, estresses, pequenas raivas que a gente passa no dia a dia. Então, os exercícios de neurocoaching me fizeram com que eu pudesse
ter mais tempo para trabalhar melhor, com menos estresse, com mais amor próprio, poder pessoal, marca pessoal. É muito bom. Estou gostando bastante dos resultados. Doutora Kelly Marques, é possível utilizar da ferramenta Neurocoaching para planejamento de carreira? Veja, Sádia, sim. Eu tenho, nesse momento, excelentes profissionais e eu te digo, veja, os melhores resultados dentro do coaching está justamente dentro da área esportiva, com resultados a curto prazo, dentro da área executiva, com resultados a curto prazo. E a inovação nesse momento se chama projeto de vida. Então, quando focamos metas a curto prazo, eu quero me tornar cada vez uma pessoa de excelência, eu então produzo metas específicas dentro do cérebro em expansão, como alongar seu cérebro, cérebro em ação, como produzir hábitos, principalmente no que se refere a ter uma linguagem apropriada para cada ambiente, tá? E principalmente um cérebro em equilíbrio, como desenvolver então atitudes internas dentro do felizômetro, motivômetro e elogiômetro, para cada dia eu ter habilidades no meu poder cerebral. É isso aí, atitude e decisão são palavras fundamentais dentro dessa ferramenta Neurocoaching. E doutora Kelly, vamos entender e conhecer um pouquinho mais a respeito da Creme Mel, sabor e orgulho dos goianos. Creme Mel é delícia demais, Creme Mel com frutas naturais, leite puro, o sabor que vai te conquistar. Mel, giramel, abelhinha aqui de mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criança e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. E a Ademaldo Construções é empresa voltada para construções aqui no estado de Goiás, das melhores, inclusive com diferenciais grandiosos na perspectiva dos projetos de arquitetura. Vamos conferir. Construir exige técnica e prazer em ver o proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Doutora Kelly Marques te convida a conhecer um pouquinho mais também da SETSEG, que é o Sindicato de Empresas de Transporte do Estado de Goiás. Vamos conferir. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Doutora Kelly, falando um pouquinho a respeito desse momento social onde se fala tanto de estresse, né, onde se fala tanto de doenças psicossomáticas, de fobia social. O que a ferramenta Neurocoach pode nos auxiliar? O que a senhora pode trazer um pouquinho a respeito desse universo, dessa perspectiva? Sim, veja, hoje nós temos excelentes resultados com pessoas que desejam ser felizes. E a partir daí elas constroem toda uma estrutura diária de uma rotina que proporciona para elas essas diferentes situações. Então veja, quando eu acordo, eu decido ser feliz me dando de presente um café da manhã gostoso. Quando eu saio para o meu trabalho, eu decido caminhar e ir num espaço que, mesmo que sejam as mesmas árvores, as mesmas pessoas, eu decido visualizar o sorriso dessas pessoas. Que naquele cotidiano, mesmo que aquela rotina de uma reunião tenha sido totalmente estressante, eu decido ir no banheiro e dizer, eu ainda consigo ser feliz. Então, a partir de instantes neurais em que eu entro em contato com a minha individualidade, eu consigo estabelecer momentos saudáveis internos
para que mesmo que o externo esteja em total turbulência, eu consiga produzir harmonia. Então veja, isso não é um efeito placebo. O efeito placebo, ele acontece só num primeiro instante, mas a partir do instante que eu desenvolvo hábitos consecutivos, eu crio então uma harmonia interna que a gente chama de filtro mental. E que esses 90% dos pensamentos que são improdutivos, eles se tornam produtivos a partir de um comando mental, de um poder que eu acredito que eu possa ter. É possível, então, não somatizar o estresse cotidiano? Veja, a somatização, ela acontece a partir do instante que eu aceito, eu absorvo. Perfeito. Então, eu posso conduzir o absorver para ter foco no que me faz feliz. Então, é possível, mesmo que diante de uma tragédia, eu olhe aquela tragédia e pense, aquelas pessoas podem estar agora recebendo respiração para que elas possam superar aquele momento com mais segurança. O desequilíbrio, ele é necessário, mas ele não precisa vir com sofrimento. Perfeito. Então, para a gente concluir, doutora Kelly Marques, fala um pouquinho para a gente, dentro desse contexto, quais seriam as dicas, então, para as pessoas que passam por essas circunstâncias? Olha, Sádia, o que eu acredito que seja essencial é se amar. Parece que isso é banal, mas isso transforma pessoas. A partir do instante que você se ama, você ama as outras pessoas. Hoje já está bem claro que se você ama a si, você constrói um ambiente saudável para si e para os outros. Então essa para mim é uma dica essencial, porque se eu absorvo os meus pensamentos positivos, eu consigo absorver os pensamentos positivos das outras pessoas. Então, como aquela situação básica, quando nós pensamos em uma pessoa, ela nos liga no celular. Por que será? Então, hoje, nós temos claro que toda uma organização de pensamento pode nos trazer benefícios ou nos trazer tragédias. Isso vai depender de uma decisão. E eu acredito que a decisão de se amar faz toda a diferença. Isso é comprovado por algum tipo de ciência, doutora Kelly? Sim. Hoje nós temos várias comprovações dentro da teoria da complexidade e dentro da ciência mais antiga que nós temos, que é a neurociência. Isso envolve desde a psicolinguística, sociolinguística, neurolinguísticas, que são bases do pensamento e da linguagem, mas também toda uma estruturação da base da neurologia e principalmente a justificativa do que existe hoje da neuroplasticidade. E hoje nós temos esses dados comprovados com os nossos clientes de acidente vascular cerebral. Então, eles tiveram um déficit e, de repente, eles se reorganizam dentro de uma funcionalidade neural impressionante. Então, é este o melhor caminho, é organizando-se para que se possa, então, ter uma funcionalidade neural, uma estrutura cerebral funcional e com hábitos consecutivos. Não é simplesmente uma situação idealizada, como do efeito placebo. Eu preciso primeiro desenvolver um hábito comportamental, depois desenvolver um hábito cognitivo e depois desenvolver um hábito humano. Para mim, o neurocoach, ele tem real valor porque ele respeita a individualidade das pessoas. Perfeito. Doutora Kelly Marques, ela que é Master Coaching, terapeuta e coach saúde neural. Muito obrigada, doutora Kelly, pela sua presença, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui conosco. Deixe os seus contatos, então, para a gente. Para você que queira conhecer um pouquinho mais a respeito dessa ferramenta, a doutora Kelly que vai poder te orientar e te direcionar a respeito desse assunto. Por favor. Ok, quero agradecer de coração essa oportunidade, saber que nós estamos trazendo uma inovação, mas com total responsabilidade científica.
tá? E convido vocês para conhecerem o meu site, neurocoachingkm.com, e que busquem lá conhecer também o Pilates Poder Cerebral. Nós estaremos à disposição, principalmente desenvolvendo hábitos de uma crença não limitante, que é o que nós estamos fazendo dentro do Neurocoach Empresarial e Neurocoach Social. Muito obrigada, doutora Kelly. E agora nós vamos para o nosso segundo bloco, e vamos falar agora com o reverendo Ednei Reolon a respeito da perspectiva de espiritualidade. Boa noite, reverendo Ednei Reolon. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, Sádia, pelo convite, por estar tendo esse privilégio de falar com seus queridos amigos e amigas do programa Pessoas. E falar de espiritualidade é falar de Deus e falar daquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigada. E nós finalizamos o programa anterior falando de um tema extremamente intrigante, que é o que é, de fato, confiar em Deus. Tendo em vista que nós vivemos num contexto de crises. Crise existencial, crise econômica, crise no contexto familiar, crise educacional. E o que era então, e o que faz a diferença dentro dessa perspectiva de confiar em Deus? Muitas pessoas, inclusive, reverendo Ednei, adotam uma perspectiva, uma atitude contemplativa, né? Cruzam os braços e ficam lá esperando o que Deus vai fazer por mim, né? Que é aquela velha história que se fala de esperar que vai cair do céu, né? Mas eu posso ter alguma atitude efetiva, né, na realização do meu dia a dia, nessa busca das bênçãos de Deus, dentro de um contexto onde eu possa e tenha ação e domínio para executar? É interessante essa pergunta, que você, ao fazê-la, me lembra de uma história que eu gosto de ilustrar essa questão de confiança em Deus. Conta essa história de um malabarista muito famoso, que gostava de bater recordes, e um dia, então, ele colocou um cabo de aço em cima de uma grande cachoeira, de um grande penhasco, e ele falou para todo mundo que ele ia conseguir atravessar aquele cabo de aço, segurando naquele pêndulo, que é aquele varal que dá equilíbrio, e a maioria das pessoas duvidaram que ele fosse capaz. E ele então conseguiu, desafiando a si mesmo e aos seus recordes, ele conseguiu ir e voltar naquele cabo, se equilibrando, segurando aquele pêndulo que ele tinha para dar equilíbrio. Depois daquela façanha, a maioria das pessoas que estavam assistindo gostaram e passaram a acreditar no potencial, na capacidade dele. Aí ele, não sossegado com isso, ele decidiu ir mais longe. Ele falou, agora eu não vou usar mais este pêndulo, e eu vou atravessar com um carrinho de mão, equilibrando naquele penhasco em cima do cabo de aço. Corajoso ele. A maioria acreditou, mas ainda uma parte duvidou daquela capacidade dele. E, dito e feito, ele conseguiu ir e vir naquele carrinho, levando aquele carrinho de mão, equilibrando no cabo de aço. Aí então 100% da plateia aplaudiu e viu que ele era uma pessoa muito competente, muito eficaz naquilo que ele fazia. E ele então partiu para o desafio final. Ele falou, todo mundo confia em mim, que eu sou capaz, que eu sou um bom profissional, e o que eu falo, eu faço. Todo mundo confiou. Ele falou assim, então agora a última parte do meu desafio, eu quero saber se algum voluntário quer entrar no carrinho, porque eu vou ir e voltar no cabo de aço com alguém dentro do carrinho. Aí, por mais que as pessoas confiassem, ninguém quis entrar no carrinho. De fato, Sádia, essa história serve para ilustrar para nós essa questão da confiança em Deus. Se nós sairmos perguntando, 98% das pessoas acreditam em Deus, né? O último censo diz que aqueles que se dizem ateus é minoria da minoria. Mas confiar é alguma coisa. Acreditar que Deus seja bom, acreditar que Jesus morreu na cruz, a maioria das pessoas acreditam. Mas entrar no carrinho e entregar-se totalmente na dependência desse malabarista que é Deus, aí é que onde as pessoas não conseguem confiar. Então, quando você pergunta sobre essa atitude contemplativa, eu diria, comparando com a nossa história, são aqueles que acreditam no malabarista, ficam aplaudindo, mas não se lançam para o desafio. E o cristão verdadeiro é aquele que confia tanto no malabarista que ele sabe que o camarada é tão bom, já provou ser tão bom, que ele confia ao ponto de se lançar nas mãos, colocar a vida dele nas mãos do malabarista. Eu costumo dizer
que oração, ela, até fazendo um trocadilho com a palavra, oração não se termina com amém. Oração se termina com ação. Oração. Então, eu costumo dizer o seguinte, tendo orado, haja. Tendo agido, ore. Essa dinâmica é que faz o cristão verdadeiro ser bem-sucedido pela sua fé em tudo aquilo que ele faz. Hoje em dia tem muita gente que, como você disse, ora e fica esperando Deus mandar algo dos céus. Aliás, eu acho que é o que mais acontece. Exatamente. E o outro extremo são as pessoas que acham que Deus já nos fez e ele está tão ocupado com outras coisas em outros planetas que ele não está atento para o nosso dia a dia. Então é muito comum as pessoas dizerem assim, Deus já me deu saúde, já me deu inteligência, agora eu tenho de partir para conseguir aquilo que eu quero. Isso é uma verdade em parte, porque é como se nós tivéssemos de estar ligado na tomada para que a energia nos sustentasse. Não adianta nós termos uma bateria de pouca duração. Hoje em dia, todos os aparelhos de iPad, de celulares, eles têm uma autonomia. Mas essa autonomia, quanto mais nós usamos o aparelho, ela é menor o tempo de duração e se você quiser continuar usando o aparelho, você tem de ligar na fonte de energia. Deus é essa fonte de energia para o ser humano. Então, se nós quisermos produzir e sermos bem-sucedidos na vida por um tempo duradouro, nós não podemos depender de uma bateria que ela é limitada. Então, nós precisamos constantemente colocarmos a nossa tomada, voltarmos para a nossa fonte de energia, que a palavra nos diz que é o Espírito Santo. Então, eu entendo que o verdadeiro cristão é aquele que ele tem um plano, ele tem uma vontade de fazer alguma coisa, ele ora pedindo para Deus dar direção e ele começa a agir e pede para Deus conduzir. O grande rei Salomão, o homem mais sábio da época dele, quiçá até os dias de hoje, ele diz que o coração do homem faz planos, mas é Deus quem dirige os passos. O que quer dizer isso? Eu posso planejar, mas se não for Deus me conduzir, eu não conseguirei realizar nem 5% daquilo que foi planejado. Por outro lado, se eu não fizer planejamentos, se eu não tiver sonhos, se eu não tiver projetos, alguém já disse que quem não tem sonhos, projetos, não sabe onde quer chegar e nunca sabe se está no caminho certo. E aí vai chegar à conclusão que está perdido. Então o cristão é aquele que ora e age, oração. E aquele que, tendo agido, ele ora. O que é oração? É conversa com Deus, é estar ligado na fonte, é como nós não temos um fio, como um fio que liga o aparelho na tomada, mas nós temos uma ligação espiritual e essa ligação interrompida, a nossa bateria vai acabar. Aliás, a Bíblia fala, né, que orai e vigiai em todo tempo, né? Então nós vamos dar continuidade a esse assunto, mas antes nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da Demaldo Construções, que é uma construtora que é referência aqui no estado de Goiás em construção de casas com arquitetura maravilhosa e estruturas comerciais também. Vamos conferir. Construir exige técnica e prazer em ver o proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Reverendo Ednei, eu gostaria de convidá-lo a conhecer um pouquinho mais também acerca da Capital Mídias, que é uma empresa voltada para o ramo de comunicação e é referência no Centro-Oeste goiano. Vamos conferir. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Reverendo Ednei, nós temos falado muito, o senhor tem colocado muito a respeito da perspectiva da oração, né? Existe alguma forma específica,
né? Cristo nos deixou uma oração, que é o Pai Nosso. Mas existe alguma forma específica de se orar, né, de se estabelecer essa conexão com Deus, né, de fortalecer, então, essa espiritualidade? Tem pessoas que dizem que, inclusive, existe local específico, forma específica para poder orar, né, postura que se adota e busca estabelecer isso como padrão, inclusive, para uma oração. É isso que faz diferença? Fala pra gente um pouquinho a respeito disso. Quando nós pensamos nessa questão da oração, cada expressão de fé, de espiritualidade, que acaba levantando grandes segmentos, ela acaba defendendo um padrão, um modelo, né? Mas como a nossa inspiração está em Jesus Cristo, Ele é o nosso referencial. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele subia no monte para orar, mas Ele também orava dentro do templo, Ele também orava na casa dele, Ele orava com os amigos, Ele orava na travessia do mar, quando o barco estava correndo o risco de afundar por causa da tempestade. O segredo não é o contexto e estabelecer uma forma ou uma fórmula material, uma forma física, mas Jesus, Ele deu uma grande dica. Você citou a oração do Pai Nosso. O termo que ele usou na língua original, que ele fez referência ao Pai Nosso, ele disse a palavra no hebraico que é Abba. E a palavra Abba quer dizer paizinho. A palavra Abba, naquele tempo, o filho se dirigia ao pai de uma forma carinhosa. E essa é a grande diferença. Deus quer que nós o consideremos como pai, como paizinho, porque Ele nos considera e quer nos considerar como filhos. Então, como falar com Deus? Jesus disse que isso podia ser em qualquer contexto. E, aliás, o apóstolo São Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Então, em qualquer dia, qualquer horário, continuamente estarmos voltados para Deus. Tratá-lo como um amigo, como um pai amigo que caminha conosco e que está atento às questões do nosso dia a dia. E o segredo, então, eu começo chamando de pai, é uma boa dica, para expressar uma relação filial, expressar uma questão familiar, de amor, de carinho. E Jesus ensinou, ao final da oração, sempre invocar o nome dele. Então, orarmos em nome de Jesus Cristo. Porque às vezes a gente vai em algum lugar fazer alguma coisa e nós citamos nomes de pessoas importantes, contatos que nós temos, para que portas sejam abertas, para que nós consigamos alguns benefícios em alguns contratos. É comum nós citarmos pessoas que estão nos avalizando e com isso o nome dessas pessoas nos dão condições de conseguirmos coisas. Então, dentro dessa perspectiva, orar em nome de Jesus Cristo é falar que nós cremos nele e que nós cremos que ele tem poder para nos ouvir, para saber o que nós estamos sentindo e para nos atender. Então, a dica que a palavra do Senhor nos diz é orar sempre numa relação filial, familiar e sempre invocando. Deus, eu não estou falando no meu nome, eu não estou te pedindo nada em meu nome, mas eu estou pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ensinou, por exemplo, na oração do Pai Nosso, que nós tivéssemos essa busca, que nós estivéssemos continuamente voltados para Ele. A oração do Pai Nosso, quem sabe um dia a gente pode explorá-la um pouco mais em um dos seus programas, que ela é fenomenal, ela é uma oração que nos leva a uma intimidade muito grande com Deus. Mas, resumidamente, orar se relacionando com Deus como Pai e terminar falando para Ele que nós estamos ousando nos achegar a Ele em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Dizem muito que a oração que tem maior poder é a oração do agradecimento. O senhor mesmo comentou o quanto a gente pede, o quanto a gente busca, né, que Deus nos proporcione determinadas coisas que venham de encontro aos nossos anseios, às nossas necessidades. Isso, de fato, faz diferença, né, a oração do agradecimento? A palavra do Senhor nos diz, a Bíblia Sagrada, Sádia, que pela oração com ações de graças, tudo é santificado. O apóstolo Paulo disse isso numa das cartas que ele escreveu ao seu discípulo Timóteo. Então, a ação de graças é reconhecimento de que Deus é bom, é reconhecimento que nós somos abençoados porque Deus nos ama e quer nos abençoar. Eu costumo muito trabalhar essa questão do agradecimento, da ação de graças, dentro da palavra obrigado.
né? É muito comum hoje nós agradecemos as pessoas falando obrigado. Mas o que quer dizer obrigado? Porque obrigado dá a impressão de uma coisa constrangedora, de uma coisa obrigatória. De fato, essa palavra de agradecimento que a gente diz obrigado, ela é o resumo de uma frase maior. E essa frase maior quer dizer o seguinte: o que você me fez foi tão bom, eu gostei tanto, me foi tão útil, que eu me sinto obrigado a fazer alguma coisa por você. E só que essa frase muito grande, com o passar do tempo, ela foi diminuída no obrigado. Então, quando eu digo obrigado, eu estou reconhecendo que alguém me fez algo e que eu me sinto constrangido, obrigado a fazer alguma coisa por essa pessoa em gratidão, né? Então, falar para Deus obrigado é falar: Deus, eu me sinto obrigado a viver uma vida de princípios, uma vida com caráter, uma vida pautada numa moral que a tua palavra nos orienta. Então, falar obrigado é reconhecer que Deus, Ele nos faz e tem nos abençoado muito. E é interessante, Sádia, que por que as pessoas muitas vezes não têm um coração agradecido? Talvez porque elas não reconheçam o que foi feito. Ou então porque elas se acham merecedoras daquilo que foi feito. Ou então porque talvez elas acham que quem fez tinha obrigação de fazer. Então, quando a gente acha que não foi nada demais, ou que eu merecia, ou então quem fez tinha obrigação de fazer, eu não me sinto obrigado a agradecer. Mas isso é conversa para outro programa. Maravilha, muito obrigada, pastor Ednei, pela sua presença, pela sua contribuição mais uma vez aqui. É muito bom sempre estar com o senhor aqui no programa Pessoas. Que bom, eu me sinto obrigado a continuar trabalhando e fazendo tudo o que estiver no nosso alcance para poder ser instrumento de Deus na vida dos nossos queridos amigos e amigas que estão assistindo a Pessoas. Porque agora a gente vai para o próximo quadro. Obrigada. Deus abençoe. Pela presença. Boa estar com você, Sádia. Deus abençoe os nossos amigos e amigas. Doutor Carlos Bezerril, ele que é oncologista e especialista em radioterapia. Boa noite, doutor Carlos Bezerril. Muito obrigada pela presença do senhor aqui conosco. Falando um pouquinho hoje da radioterapia e da oncologia em si, né? Obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço. Doutor Carlos Bezerril, vamos conversar um pouquinho então e falar e explicar para os nossos telespectadores o que de fato é a radioterapia? A radioterapia é um tratamento feito com energia ionizante. Isso é difícil de explicar o que seja energia ionizante. É um tipo de energia, vamos dizer assim, tá? Então, esse tratamento, ele pode ser feito de duas maneiras. Uma, quando a máquina ou o elemento radioativo fica distante do paciente. Que é a teleterapia. Exato. E outra, quando essa fonte radioativa ou essa fonte que emana energia fica inserida dentro de um órgão ou junto àquele órgão. Então ela recebe o nome de braquiterapia. Então são praticamente essas duas maneiras assim mais globais de a gente definir a radioterapia em tele e braquiterapia, ou seja, são os tratamentos feitos com energia ionizantes. Essas energias ionizantes, elas são provenientes ou de material radioativo, como irídio, como cobalto, como houve uma época que a gente usava o césio, como o ouro. Então tem várias substâncias que, quando ativadas, né, quando passa por um reator atômico, eles se tornam materiais radioativos e são empregados em medicina. São várias substâncias, né, que são usadas para tratamento e também são vários tipos de aparelhos, né, que são empregados também. Normalmente, que a gente chama, são os aceleradores lineares. Certo. E quais são os benefícios da radioterapia, doutor? Bem, o tratamento da cancerologia, o tratamento da cancerologia é um tratamento multidisciplinar. Para que o povo entenda, a maioria dos tumores são tratados da seguinte maneira. O tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é um tratamento local. Né? O tratamento radioterápico é um tratamento loco-regional. Certo. Ou seja, o cirurgião trata só aquele tumor, o tumor em si. Tá? Muitas vezes
ele não tem um microscópico no olho para dizer se ele tirou todo, enfim. Ele trata um local. Eu trato uma região, ou seja, a radioterapia vem, trata o local onde era o tumor, ou aonde está o tumor, e para onde aquele tumor pode se propagar através de vias linfáticas, por continuidade, enfim. Então, agora, o tratamento quimioterápico é um tratamento sistêmico. Vamos dizer assim, se uma célula cancerosa sai através da corrente sanguínea, era um tumor de mama, ela pode sair, antes até do tumor ser detectado, ela pode sair, migrar e ficar alojada no órgão, no fígado, no osso, enfim. Com o tempo ela vai eclodir. Ela vai aparecer uma metástase óssea, uma metástase cerebral, uma metástase hepática. Então, a quimioterapia se encarrega, por ela ser sistêmica e para o corpo inteiro, de tratar aquelas lesões que porventura, aquelas células que porventura se desgarraram e foram se alojar em outro tecido, a não ser o tecido onde aquele tumor surgiu. E a quimioterapia é mais rica ainda, porque tem determinadas doenças que são tratadas só com quimioterapia. As leucemias, alguns linfomas ou a maioria dos linfomas. E quais são os efeitos colaterais, pensando numa perspectiva dos efeitos imediatos e dos efeitos tardios, doutor? Ótimo. Todo tratamento em oncologia, ele vai sempre apresentar isso que você citou, efeitos agudos e efeitos tardios. Então, normalmente, esses efeitos, eles ocorrem de acordo aonde o tumor se encontra, ou aonde aquele tumor foi originário. Vamos dizer, se eu trato um tumor que está dentro da cavidade pélvica, né, quais são os órgãos que estão dentro daquela cavidade pélvica? É o ovário, é o útero, a bexiga, o reto. Então, se eu faço um tratamento de radioterapia, vamos dizer, um homem que é portador de um câncer de próstata, ele corre um risco, está entendendo, de ter um processo inflamatório de bexiga devido à irradiação. A próstata está contígua a bexiga, ela está também muito próxima do reto. Esse paciente ele corre um risco de ter um processo irritativo no reto e um processo irritativo na bexiga. Certo. E ele pode ser agudo, mas ele pode ser tardio também. O paciente trata, às vezes até um ano depois, ele vai ter problemas de reto provocado pelo efeito da radioterapia. Né? Então, E qual a postura que o médico pode adotar ante uma situação conflitante dessa, né? Ele pode ser um mediador e exercer uma postura, né, de automotivação junto a esse paciente? Olha, é uma obrigação. O médico, vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Primeiro, vai ser médico aquela pessoa que gosta de gente. Né? Então, o médico, ele não deve tratar. O médico tem que cuidar do paciente. O paciente é um todo. Quando você se deprime, seu sistema imunológico se deprime. Minha obrigação é lhe curar como um todo. É devolver você para a sociedade, devolver você para os seus entes queridos, para a sua família, você sarada não só organicamente, mas psicologicamente. Perfeito. Então, isso é uma obrigação nossa. Agora, existem momentos difíceis para o médico saber o momento exato de como explicar para o paciente realmente a gravidade de sua doença. Ele tem que ter uma certa vivência, um certo pendor para isso, né? Mas é bom que ele saiba fazer, né? É bom que o paciente tenha conhecimento de sua doença como um todo. Não é bom o oncologista nem médico nenhum medir para o seu paciente, porque aí você perde a confiança.
Normalmente o cancerologista é uma especialidade ingrata por isso, porque eu acompanho o paciente durante praticamente, muitas vezes, na maioria das vezes, até a sua morte. Então ele tem que ter confiança em mim. Perfeito. Tá? Eu não posso estar dizendo a um paciente que é incurável, que eu estou fazendo um tratamento paliativo e que na realidade eu não vou conseguir. 2, 3 meses depois ele diz, olha doutor, o senhor me promete cura, o senhor me promete melhoras e eu não tenho. Então a gente tem que saber dizer e como dizer para o paciente, tá entendendo? Tem que ter uma grande sensibilidade aí, né, doutor? Eu acho que isso a gente vai adquirindo com o tempo e é uma tendência, uma coisa que eu acho que é nata. Sabe? Com certeza. Agora que você é obrigado a se preocupar e muito com esse lado emocional do paciente, inclusive, isso ajuda na cura. A mente cura. Perfeito. Era disso, inclusive, que a gente estava falando agora há pouco, né? Da neuroterapia. E nós gostaríamos, então, eu gostaria muito de falar e a gente entrar em aspectos intrigantes, né? A gente está falando de algumas curiosidades, por exemplo, a utilização do hormônio, se isso pode interferir no surgimento de câncer ou não. Falar um pouquinho da utilização do celular, existe, né? Se fala muito que o celular provoca câncer. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa perspectiva, mas antes eu queria convidá-lo a conhecer um pouquinho mais da Única Consultoria Empresarial, a melhor e maior consultoria voltada para a gestão estratégica de pessoas do estado de Goiás. Única Consultoria Empresarial. Amplo quadro de colaboradores, estrutura física e equipamento de ponta, amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Dr. Carlos Bezerril, eu convido o senhor também a conhecer um pouquinho mais da Alfa, que é a maior e melhor faculdade do Centro-Oeste goiano. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Dr. Carlos Bezerril, eu convido o senhor também, junto aos nossos telespectadores, a conhecer um pouquinho mais da SETSEG, que é o Sindicato de Transportes daqui do estado de Goiás. Vamos conferir. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Voltando a falar então, Dr. Carlos Bezerril, a respeito dessa perspectiva, né, desses assuntos intrigantes e dessas curiosidades. Hormônios. A utilização de hormônios por mulheres, inclusive, como por exemplo no período de menopausa ou no período de quedas hormonais, isso interfere e pode proporcionar uma evolução de um câncer? Olha, um dos fatores assim mais discutido em câncer de mama é o emprego do hormônio. São duas escolas que vivem se degladiando, entre aspas. Há uma corrente que fala que não interfere, há outra corrente que fala que interfere. Mas o que a gente tem visto é o seguinte: existe uma predisposição familiar do câncer de mama. Tá entendendo? Você tem que fazer quase que um estudo de cada pessoa para ver se deve ou não usar o hormônio. Mas quando você coloca isso dentro de um contexto geral, de uma estatística, vamos dizer assim, global, tudo leva a crer que o hormônio, tá entendendo, empregado principalmente na menopausa, ele realmente predispõe. Não é ele que vai, vamos dizer, levar ao câncer, mas ele predispõe, tá entendendo, a mulher ter câncer de mama.
E outra curiosidade é a questão da utilização do celular, né? O celular, ele ocasiona o aparecimento do câncer? Não. O que houve com o celular, existe uma entidade norte-americana, um instituto de pesquisa, que todo ano ele pega uma gama muito grande de substâncias, de máquinas, enfim, e colocam essa substância ou aquele material ou aquele aparelho para investigação. O que é que ocorre? O celular entrou para ser avaliado. Ela foi rotulado, o celular foi rotulado como classe C, para ser investigado. Ou seja, ele está dentro daquela lista aonde está também o café. Está sendo estudado. Perfeito. Está entendendo? Então não tem nada que comprove que realmente o celular venha produzir câncer. Até o momento, não. Tá certo. Falando um pouquinho sobre o paciente que passa por todo um processo de radioterapia, né, por um tratamento dentro dessa linha de oncologia. Como é que é o processo de reabilitação, né? Isso é difícil, isso é possível, é viável, o paciente ele se adapta? Vai depender, como eu disse, o efeito da radioterapia, ele ocorre de acordo com o local que eu trato. Então, muitas vezes eu deixo sequela. Não tem como, vamos dizer assim, eu tratar muitas vezes eu sou obrigado a tratar uma axila, tá? De uma paciente que teve um câncer de mama, e eu sou obrigado a tratar aquela axila, porque ela está comprometida ou esteve comprometida, e aquilo vai provocar um edema no braço. Certo. Esse edema, muitas vezes, ele é irreversível. A gente aconselha o uso de luvas e a fisioterapia, tudo, mas é para amenizar o problema. Mas muitas vezes ele é uma sequela que vai se eternizar, entre aspas. Mas dependendo do tratamento, é possível a perspectiva da reabilitação? Não, a reabilitação é muito comum. Muitas vezes, vamos dizer assim, tem uma incapacidade que ela é transitória, né? Então, ela não vai ser, vamos dizer assim, eu não posso rotulá-la como uma sequela. E sim, aquilo ali, quando bem tratada, quando o paciente bem assistido, ele volta a ter aquelas funções normais. Tá entendendo? Que dicas que o senhor pode trazer, né, para quem está lá do lado de lá da telinha a respeito de perspectivas de alimentação? A alimentação interfere, ela pode corroborar numa perspectiva da prevenção do câncer? Tanto prevenção, como ela também pode, dependendo da alimentação, induzir o câncer, né? Então, vamos citar aqui alguns exemplos. A maior incidência de câncer gástrico, ou seja, o câncer de estômago, é no Japão. Olha só que interessante. O que é que ocorre? Já existe pesquisa comprovando que aqueles japoneses que migraram para os Estados Unidos, eles passaram, aquele grupo de pessoas, que é um grupo muito grande e significativo, quando passaram a residir nos Estados Unidos, a se alimentar como norte-americano, eles passaram a ter muito mais câncer de intestino, que é o câncer que mais, e de reto, que mais atinge o norte-americano, do que o câncer gástrico. Isto demonstrando que o fator alimentar, a maneira com que você se alimenta, as substâncias com que você se alimenta, concorre para o aparecimento de determinados tipos de cânceres, né? Então isso fica claro, entendendo, que realmente saber se nutrir é uma coisa muito importante. Para a gente concluir, doutor Carlos Bezerril, que dicas que o senhor pode trazer acerca dessa perspectiva de bons hábitos que o nosso telespectador pode ter e pode adotar com vistas a ter uma vida mais saudável e com vistas, claro, a evitar essa perspectiva do câncer? A sua vida, a maneira com que você tenha uma vida saudável, uma vida longa, se prende a tudo, a todos os seus hábitos, a tudo, né?
ao seu lado psíquico, a seu lado afetivo, a sua alimentação, enfim. As pessoas não podem ser sedentárias, né? As pessoas devem procurar o mais possível fugir de tudo aquilo que a deprime, enfim. E a alimentação, essa é importantíssima, né? Essa é importantíssima, né? Porque muitas vezes você não está ingerindo substâncias que são cancerígenas, mas ao tempo ela está levando a que você adquira um peso, ou seja, uma pessoa mais gorda, ou predispõe a diabetes e uma série de outros fatores que vão até acarretar o próprio tumor. Tá certo. Né? Uma vida saudável, uma maneira de se alimentar saudável, é muito simples, na minha maneira de ver, na minha concepção. Tá certo. Eu acho que a melhor maneira para você prevenir todas as doenças e para que você se alimente e se nutra bem, é comer tudo, mas comer pouco. Isso é a melhor maneira. Excelente. É isso aí. Dr. Carlos Bezerril, muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo que o senhor dispôs aqui junto com a gente. Foi um prazer recebê-lo aqui. Estamos chegando ao final de mais um programa Pessoas, onde a gente fala de pessoas nas mais diversas áreas, aqui como foi pontuado agora pelo Dr. Carlos Bezerril, que é importante que a gente esteja em equilíbrio com as mais diversas áreas da nossa vida. E tivemos momentos extremamente ricos aqui, então, com a doutora Kelly Marques, ela que é neurocoaching, falando de uma série de perspectivas dessa ferramenta que é extremamente interessante, com o doutor Carlos Bezerril, falando um pouquinho dessa parte da saúde, da oncologia, ele que é especialista em radioterapia, com o reverendo Ednei Reolon, falando um pouquinho sobre o tema espiritualidade. Foi excelente estar com você mais uma vez. Muito obrigada pela participação e eu aguardo você sempre aqui junto com a gente, todas as terças às 22 horas, aqui do estúdio da Metrópole News. Bye, bye!